Deus cuida de mim. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque é Ele que cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Eu não estou sozinho porque Deus cuida de mim. Aleluia. Glória a Deus. Vamos mais uma aula, né? Para nós gravarmos, para nós aprendermos, porque o discípulo prudente vive aprendendo, porque João 8,32 diz que é o conhecer que nos liberta. Libertar, salvar, é a mesma coisa, né? Então, nós estamos, neste momento, começando mais um dia de aula bíblica, escola bíblica, né? Escola bíblica, não importa se é domingo, se é dia de semana, né? Se é o sábado, que escola sabatina, escola dominical, não importa. O que importa é ficar gravado para que nós venhamos, num momento oportuno, estar em conformidade com a palavra, juntos, conhecendo, né? Mais um pouquinho, crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Então, esta semana tivemos assim nas redes, né? Na rede social aí, uma pergunta. Você se considera salvo? Mas aí vem, salvo do quê? Né? Porque nós vivemos numa sociedade que nós buscamos pessoas para levar para lugares para salvação, né? Também temos variedades de culto para libertação, não é verdade? Libertação e salvação andam juntos, não é verdade? Então nós temos que entender quem já foi salvo, quem está sendo salvo, quem vai se salvar, do que e por quê, verdade? Porque nós estamos num período de transição e a transição nos faz avançar para o alvo, para entendimentos de textos que nós lemos, né? Compreensão é necessidade, nós temos necessidade de buscar compreensão da palavra de Deus. Então vamos começar com essas perguntas, porque é uma estratégia de aprendizado nós fazermos perguntas de acordo com aquilo que nós queremos entender. E hoje estamos falando de salvação.
Então há vários tipos de salvação, não é verdade? Mas queremos entender qual é esta salvação que nós vamos a outros e falam, não, você vem para cá, você vem para lá, que não, vem para cá, você quer aceita Jesus, você entendeu? Vai para o batismo nas águas, aí oferecemos um ao outro lugares para que as pessoas venham, né, se salvar. E ao mesmo tempo, trazendo essa consciência uns para os outros, nós lemos, né, textos e contextos que nós ficamos às vezes sem entender o tipo de salvação, que já somos salvos, o que buscamos, que temos que compartilhar, verdade? Então, temos que entender, compreender para compartilhar. A internet está dando os biquinhos, né? Mas em nome de Jesus já deu tudo certo. E vamos gravar essa nossa aula sobre salvação. E para começar, né, vamos falar do clássico, que é Efésios 2:8, né? Efésios 2:8 é o clássico. Que pela graça sois salvo mediante o quê? A fé. Mediante a fé. Então vamos entender. Pela graça, pelo favor de Deus, né, somos salvos mediante a fé. E a fé não é o que? Dom do homem, mas é dom de Deus. Então entendemos que a fé é um dom que está dentro de nós, implantado por Deus, que é Deus, né? Porque é um dom de Deus, é um atributo de Deus em nós, né? Nós não dizemos, maior é aquele que está em nós. Então esta fé é um dom de Deus que está em nós, que com esta fé, né? Esta fé é uma ponte, é um laio, é uma ponte para que nós entendamos esse tipo de salvação. Porque é universal, embora quando diz pela graça sois salvo mediante a fé, nós vamos ler o contexto, né? Eu vou até abrir aqui para a gente estar lendo Efésios 2, para nós estar lendo o contexto. Nós vemos que está falando com os judeus, né? Está falando ali, por quê? Porque os judeus viviam de obras, né? Calçado nas obras. Então, nós temos que entender, quando lemos, compreender para quem está falando, por quem está falando, aonde nos cabe, aonde a visão nos alcança e por quê. Porque essa visão de Efésios 2:8, né, nos alcança, porque está falando de uma salvação, pela graça sois salvos. Essa graça não foi somente para judeus, né? Não foi somente para judeus, para Israel, não foi somente para gregos, né? Então foi assim universal. A graça de Deus, essa graça da salvação, pela graça sois salvos mediante a fé, né? E essa fé não é dom de humano, mas é dom de Deus, é universal. Porque não foi só para os judeus, falava-se naquele momento para os judeus, porque eles viviam
crendo que se salvavam pelos sacrifícios, pelas obras, não é verdade? Então foi falado a eles. Mas nós temos que entender que esta palavra nos alcança, porque até os dias de hoje, nós entendemos, né? Quando eu falo nós, eu falo de um sistema do Religare, entendemos que também nós nos salvamos por alguma coisa que nós fazemos, por isso ou por aquilo, porque pagamos, ou porque andamos, porque cultuamos, porque fazemos isso, fazemos aquilo, é corrente, é porque vamos lá no monte, é porque jejuamos, é porque... Não é. Efésios 2,8 diz que não é pelo aquilo que nós fazemos, né? A graça já foi estabelecida na cruz de uma vez por todas. Nós não temos como ajudar a Deus, porque hoje nós vivemos no reino que é de Deus. Jesus entregou o reino, né? Que ele veio cumprir o seu ministério, né? Qual ministério? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, não deu? Então ele cumpriu o seu ministério e ali em João 17 entregou o ministério, entregou todos aqueles que estavam com ele, né? Porque não fazemos nada sozinho, nem Jesus fez, verdade? Então Jesus ali em João 17 entregou o reino e entregou também todos aqueles que estavam com ele, que foi o predestinado a vir para aquele ministério, né? Ele disse, não quero que os tire do mundo, eu quero que os proteja no mundo, né? Esse mundo físico, porque eles não são do mundo, como assim também como eu não sou. Já falamos sobre isso. Então Efésios 2, a partir do 2:8, vamos ler do 1, Efésios 2, vamos ler do 1 até o 9, para nós entendermos, que diz assim, ó, porque este tipo de salvação, vamos entender cada salvação do que nós estamos falando, para poder nós ministrarmos, né? Ministrarmos a outros corretamente. Então, esse ensinamento do qual nós vemos em Efésios 2, é do pecado para a salvação, o quê? Pela graça. Está sendo uma explicação que do pecado, então, quem vivia no pecado, quem transgredia a lei, que pecado era a transgressão da lei. Então, quando ele fala, pela graça vocês são salvos, então, da lei, o quê? Do pecado, daqueles que viviam lá no pecado, né? Os judeus, Israel ali, né? Então, pela graça, e pela graça que foi, assim, o favor imerecido na cruz, quando Jesus falou está consumado, alcançou, né? Não somente a judeus, foi naquele momento, quando ele diz está consumado, porque ele deu vida não somente para judeus, né? Então houve dois tipos de salvação e há variedade de tipos de salvação. Aquele povo, né, hebreus, Jesus ali salvou o quê? Da lei da condenação, Romanos 8, né? Não tirou a condenação, não há mais condenação, não é verdade? Então, de entendimento, porque é sempre o entendimento, porque aqueles que acreditassem em Jesus, como, né, Marcos 16,15 lá fala, ide pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê será salvo, será o verbo, e aquele que não crê já está o quê? Condenado. Mas como aplicar isso hoje? Não tem como. Temos que aplicar como história, né? Por quê? Porque naquele momento estava sendo falado para eles, aquele que crê, porque eles precisavam acreditar que o Jesus de Nazaré era o libertador deles,
Aquele Messias esperado era o Jesus de Nazaré. Eles não acreditavam. Os judeus não acreditam, né? Até hoje. Entendeu? Preste atenção. Então era preciso eles crer. Por isso o ide pregar. E quando falou com os discípulos, não foi comigo, não foi contigo. Ide pregar esta boa notícia que o Messias já estava ali. Né? Se lê lá em João 4, aquela passagem da mulher samaritana, vai ver que Jesus fala isso com ela. Já é chegado, já estou aqui. Que ela fala, né? Nós estamos esperando ali alguém que vai vir. Não, eu estou aqui. Entende? Então, este tipo de salvação era ali para aqueles que precisavam se salvar do período em que o templo de Jerusalém fosse, né, destruído. Porque sabemos pela história, né, que ali Jerusalém já tinha sido ali invadido, né, o reino que era unido, já falei em outros vídeos, o reino que era unido, né, pelos outros, no tempo dos reis, né, que nós tivemos, que eles tiveram, Davi, né, Saul, Davi, Salomão. Depois da morte de Salomão, se dividiu o reino, e ficou o reino do norte, reino do sul. Já temos que entender, para poder entender a história. Então foi dividido. O reino do sul, que é Judá, ficou com Jerusalém, com a casa do tesouro. Mas o reino do norte fez outros templos para não ir a Jerusalém. E sabemos que foi assim invadido, né? Foi invadido tanto o reino do norte quanto o reino do sul. Mas naquele momento que Jesus de Nazaré estava presente, que se revelou, né? O verbo se fez carne, João 1,14. Naquele momento, ali, foi revelado a destruição do templo por Jesus. Mateus 24 todo. Mateus 24, versículo 34, diz que naquela geração tudo iria se acontecer, tudo iria, né? O templo ia ser destruído, ia ser derrubado. Mas ele não ia cair sozinho, ia acontecer, né, guerras e tudo. Se você ler tudo, guerras, ia acontecer fomes e a perseguição, porque era perseguido, o povo era perseguido, né? Era perseguido, não era moleza não, era coisa de pegar gente assim, jogar para leão, comer e tudo, não era moleza igual hoje não, entende? Então nós temos que entender muita coisa, que não é o caso hoje, que eu quero apenas hoje falar sobre o conceito de salvação. Mas nós entendemos essa passagem que vou fazer em outro momento, a passagem de Mateus 24, quando a gente estuda os livros, né, lê os livros do Flávio Joséfo, nós compreendemos tudo aquilo que aconteceu e aconteceu, é uma escatologia consumada, verdade? Não é o caso aqui, queremos falar do conceito de salvação. Então, aqui está escrito, presta atenção, Efésios 2, ali está explicando para eles que viviam no pacto do pecado, né? Transgrediam a lei, desde o tempo lá de Gênesis, né? Que aí transgrediu a lei, a danada da Eva foi lá e fez o que não devia, né? E se escondeu, e depois acharam eles, e eles viram que estava nu, aquela história, né? Pra boi dormir, que depois a gente faz um vídeo sobre isso. Então, ele lhes deu vida, está falando para eles deu vida porque eles estavam mortos no pecado. Nós nunca estivemos mortos no pecado, porque nós não nascemos, né, no pacto da lei. Foi Jesus que veio, né, Mateus 5, e ali pagou o preço, né? Pagou o preço.
Ele não revogou, ele cumpriu a lei. Preste atenção. Então falou para eles: ele lhes deu vida quando vocês, né, estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então eu não posso falar vocês aí que estão me ouvindo. Não, tem que entender o tempo, a metáfora, que o tempo que estava lendo, para quem estava falando, o porquê estava falando. Porque eles viviam na lei do pecado, né? A novidade de vida ali era Jesus, que eles não estavam crendo, não é verdade? Já falamos no outro vídeo, tanto é que eles não creram que escolheram Barrabás, já falamos sobre isso. Mortos em suas transgressões, né, e pecados, nos quais vocês andaram o que? Noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos o que? Da desobediência. Entre eles também nós todos, né? Paulo está falando nós, né? É eles ali naquele momento. Nós todos andamos no passado segundo é o que? A inclinação que da nossa carne, né? Eles viviam por obras, viviam sacrifício, aquelas coisas da carne. Eles não estavam entendendo o ministério de Jesus, que estava trazendo uma novidade de vida. Presta atenção. Fazendo o que? A vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Tá vendo? Eles eram filhos da ira, não é verdade? Como também os demais. Mas Deus, né, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor né, que nos amou. Então, preste atenção. De que ele está falando? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? Esse amor quem que tem? Você tem. Então, estava falando disso. Então, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Não é Jesus de Nazaré, com Cristo, o ressurreto, né? Já o espiritual, o Espírito. Aí fala, pela graça vocês são salvos, né? E juntamente com ele, nos ressuscitou. Então, esta salvação de que está se falando aqui, é o de quê? Da reconciliação do Espírito, né? Da vida, aquilo que perdeu lá no primeiro Adão, no velho Adão, né? Que é carne, verdade? Adão lá, com a Eva, aquele problema, entendeu? Presta atenção. Então, Jesus veio da vida, verdade? E juntamente com ele nos reconciliou, né? Nos ressuscitou e com ele nos fez o que? Assentar nas regiões celestiais, que é espiritual, né? Em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros. Aí está falando desses tempos hoje, né? Presta atenção. Nos tempos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos. Paulo falando para eles ali, os Efésios. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. É isto, não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras. Aí presta atenção no versículo 9, é o que importa para quem entender esse tipo de salvação. Aí está falando, não de obras, para que ninguém se glorie. Então não é por aquilo que você faz, né? Se tem um ministério de louvor, um ministério de fazer isso, um ministério de estar, de recepção, um ministério, isso não importa. Dentro do corpo, né? O que você faz. Não é isso que salva ninguém, nem é isso que te salva, né? Que nos salva é o conhecimento de Deus, né? Saber que nós somos que vivos com Ele, verdade? Presta atenção, lá em 1 Coríntios 15, no versículo 26, diz assim, que o último inimigo a vencer foi a morte. Então a salvação universal, né, é a vida, e a vida e a abundância que Deus deu
nos deu através do seu Filho amado. Deus amou o mundo de tal maneira. Então ele salvou do que muitos falam desta salvação. Muitos falam dessa salvação como se fosse, eu vejo pessoas cultas dizendo, não, que nós vamos para o céu, né? Vamos ficar tocando fraldas, falando só santo, santo, santo. Entendeu? Vamos encontrar com Abraão, Sansão, vamos encontrar com o parente, vamos encontrar com fulano, ciclano. Entendeu? Então nós temos de ter a consciência que nós somos vivos, somos seres vivos, independente se estamos aqui na carne ou não. Porque é isso que Jesus veio no seu ministério mostrar. Então o versículo 9 diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo, Foi do velho Adão. Cristo foi o segundo Adão, que veio trazer vida. Não é verdade? O primeiro Adão trouxe morte. Presta atenção. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para que boas obras, né, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E qual é esta obra? É falarmos uns para os outros que nós já vivíamos antes de estar na carne. Então Deus veio dar vida porque ficaram em transgressão no corpo físico. Veio salvar, veio libertar o espírito que já era. Entendeu? Deus de antes da fundação do mundo, porque antes da fundação do mundo, não foi a sua carne, não foi a minha carne que já existia, mas era um espírito, nosso resiliente. Vamos entender que é o nosso resiliente. Já existia. Então viemos à Terra e andamos nesse avatar, do qual sempre falam, eu vejo, né? Claro, fala-se que está, acho que é lá em Hebreus, né, diz que só vive uma vez. Claro, não pode eu, né, depois nascer de novo, se a minha mãe e meu pai nem existe mais, carnal. Mas quando eu falo do eu resiliente, aí é outra coisa. Porque Jesus me reconciliou com Ele mesmo, porque Ele é Espírito e eu também sou Espírito. Verdade? Você está entendendo, menino? Eu espero que alcance, hein? Presta atenção, hein? Então temos que entender. Vamos ler Jeremias capítulo 1 para compreender um pouco, né? Que quando Jesus veio salvar do quê? Do que você é salvo? Você é salvo da ignorância, porque tu tem que compreender que você, entendeu? Preste atenção, já veio de algum lugar. Aqui somos estrangeiros. Aqui estamos para ministério, como Jesus veio. Estamos para ministério, não só para comer churrasquinho. Preste atenção. Jeremias 1, quando Jesus diz assim, Jeremias estava ali no blá blá blá, falando, não faz, não quero, não posso. E Jesus disse assim, versículo 4 do capítulo 1. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, né, do ventre da sua mãe, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então a tua história não começou aqui. Não foi fulano que te consagrou, que botou a mão e que te deu oportunidade para tu ser isso, ser aquilo. Não. João 15:16, me parece, né? Diz assim, não foste vós que me escolheste. Não, foi eu que vos escolhi, Jesus disse. E eu escolhi vocês
para que vocês avancem, vá e dê frutos. E o vosso fruto permaneça. Qual é o fruto? Gálatas 5:22, o fruto do Espírito, não da carne. O fruto da carne está lá em Gálatas 5:19. Então nós precisamos produzir frutos do Espírito. Entendeu, amigo? Tem gente que quer ver, ler essa passagem, fala que é ganhar alma, tu tem ganhado, tem dado fruto, tu tem ganhado nada disso. Quem é que ganha alma para Jesus? As almas já são de Jesus. Se Ele está em nós, não está só em você, né? Porque não só você está aqui nesta terra. Então, quando nós falamos, né, da palavra de Deus, nós estamos o quê? Unificando aquilo que já existe. Estamos trazendo o quê? A existência, aquilo que já existe. Como lá no princípio, como foi criado a terra, Deus falou o quê? Haja! Existia nele. Assim como nós também já existíamos nele. Então temos que entender que quando lá a profecia de Isaías 61 estava anunciando um Messias, qual era a missão desse Messias de Isaías 61? Ele vinha trazer boa notícia de salvação. Boa notícia de salvação. Então disse assim, 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, né, me capacitou para pregar boas novas, o quê? Aos quebrantados. Enviou-me a entrar, o quê? Nos quebrantados. Presta atenção no que você está lendo. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar o que nós estamos fazendo, a proclamar libertação àqueles que estão algemados na mente. Verdade? Quer conhecereis a verdade. Para tu conhecer, tu tem que estudar, tu tem que pesquisar, tu tem que parar, tem que ouvir, é pelo ouvir, e, né? É pelo ouvir. Efésios 1:13. Né? E ouvir, né? Presta atenção. Presta atenção. Aos quebrantados e proclamar libertação que é aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados. Então, quando nós estamos falando da novidade de vida, é para o quê? Para libertar os cativos, para dar libertação à mente, para entendimento. Não é você querer ser melhor, que é isso, não. Estamos cumprindo o ministério, verdade? Jesus, presta atenção. Então, para trazer, para pregoar. Então, no versículo 2 de Isaías 61, diz assim, ó, e ele veio também para pregoar o ano aceitável do Senhor. Né? Qual foi esse ano? Esse ano é uma escatologia consumada. Porque Jesus cumpriu, ele cumpriu tudo que ele veio, era para ele fazer, o Jesus de Nazaré, ele fez. Ele veio para a redenção dos que estavam cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor foi o ano 70, né? Depois de Cristo, que foi assim cumprido todo Mateus 24. Foi a derrubada do templo de Jerusalém, não é verdade? Para ser estabelecido o templo espiritual, para que não vivessem mais de sacrifícios. Não é verdade? Jesus foi o sacrifício eterno, de uma vez por todas. Não é verdade? Presta atenção, hein? Presta atenção. E apregoar o ano aceitável do Senhor, o quê? Presta atenção. E o dia da vingança do Senhor Deus. Temos que entender. Dia da vingança foi a derrubada do templo físico, que aconteceu no ano 70 desse.
Que ali Jesus, não Jesus carne, voltou, né? Porque não tinha, entendeu? Presta atenção, isso não nasce uma vez só. Entendeu? Mas ali, o juízo do Jesus de Nazaré, tudo aquilo que ele pregou, ali, né? Foi consumado. Tudo que ele pregou, que ele anunciou, que ele profetizou, né? Que ele não era homem para que minta. Então, no ano 70 desceu, o templo foi derrubado, né? E de lá para cá temos que entender o que é a Nova Jerusalém. Eu nem vou ler agora, mas se vocês quiserem é só ler Apocalipse 21 todo, Apocalipse 22 todo, que vai entender. Nós não estamos mais naquele tempo de noiva esperando o noivo. Foi no tempo de Jesus de Nazaré que a noiva estava esperando o noivo. O noivo era Jesus de Nazaré e a noiva era Israel, né? Vamos ler. A noiva era Israel, sabe onde? Deixa eu ver que nós encontra, presta atenção. Deixa eu ver onde está aqui, Mateus 15. Mateus 15, no versículo 24, mas eu vou ler o do 23. Vocês lêem tudo sobre a mulher, o que cananeia, que é só para entender, né? Jesus de Nazaré veio salvar quem? Né? Salvar da lei da condenação, daqueles sacrifícios, das obras ali do templo de Jerusalém, né? Presta atenção. Mateus 15, 23, ele diz assim, ó, ele, porém, não lhe respondeu palavra, porque ela estava lhe perguntando, né? No 22 eu vou ler. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquela região, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está, o quê? Horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, né? E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede, pois, né? Despede essa mulher. Vem o quê? Essa mulher vem clamando atrás de nós, vem nos aborrecer, vem falando aí, blá, 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 vamos embora, né? O homem gosta desse negócio de hierarquia, né? Ele estava ali, entendeu? Estava botando a minha... Deixa a mulher para lá. Mas Jesus respondeu, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa o quê? De Israel. Lembra que eu falei que foi dividido o reino do norte, reino do sul. O reino do norte era Israel, o reino do sul era Judá. Então ele veio para aqueles que estavam perdidos da casa do pai, que ficou em Judá. No reino do norte, presta atenção, hein? Não estou de vez falar, não. No reino do norte, presta atenção, ali aqueles fizeram o quê? Variedade de templos, fizeram outros templos para não irem a Jerusalém, né? Para não irem a Jerusalém. Então eles estavam o quê? Perdidos, porque a casa era o quê? A casa de Jerusalém era a casa o quê? Do tesouro, é lá que estava a arca. Né? É lá que estava a arca com as duas tábuas. É lá que eles iam cumprir os sacrifícios, né, da circuncisão, a expiação, tudo era ali em Jerusalém. Não é verdade? Então temos que entender o tipo de salvação. Eu vou ler outro tipo de salvação para que entenda a cada lugar, né, como é a salvação. Aqui em Romanos, eu vou ler Atos 16, deixa eu te procurar aqui, Atos 16, que vem um clássico, né, de salvação, que nós vemos falar muito, né, nas passagens dos cultos, nós vemos falar muito, que diz assim, deixa eu ver, Atos, eu estou em João, eu quero Atos, menina, presta atenção,
Porque nós temos, a proposta hoje é entender os tipos de salvação que nós lemos na Bíblia para não generalizar, não às vezes aplicar, né, para o outro, falando coisas que não está escrito. Então, por exemplo, quando aqui em Atos 16, né, tem aquela passagem que todos conhecem, né? Todos conhecem, presta atenção, que fala sobre, deixa eu ver aqui o versículo 31, Atos 16, versículo 31, estou achando aqui, a Bíblia, está o vento aqui, a Bíblia pulou de novo, mas agora eu acho, 16, 31, Atos 16, versículo 31, que tá, todo mundo conhece a passagem que fala sobre a conversão do carcereiro, fala sobre a conversão do carcereiro. Então, pelo contexto, nós entendemos a história, que Paulo e Silas, eles foram açoitados e presos, e sabemos que aconteceu, né, estava ali eles presos, começaram a cantar, é só vocês lerem, né, sobre isso, e tudo, a orar, fazer orações, e aconteceu que apareceu o quê? Um anjo espiritual, e abriu, né, as correntes ali, a cadeia, porque essa foi a proposta, o quê? De Jesus, né? Lembra que nós lemos agora, em Isaías 61, que Jesus veio para libertar os cativos. Então ali o anjo apareceu, né? Todos aqueles que nós entendemos que estava junto com Jesus. Eu falei também, temos sempre que lembrar para poder compreender. Por isso que Jesus falou em João 17, não quero que os tirem do mundo, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Todos aqueles que estavam naquele ministério, porque ninguém faz nada sozinho, Jesus não estava sozinho, né? Apenas se destacava porque ele, né, veio como filho de Deus. Então preste atenção. Mas o que nós temos entendido aqui nessa passagem, que aí quando o carcereiro viu que Paulo e Silas estavam ali com as correntes abertas ali, né, mudou o cenário, porque ele prendeu e estava ali tomando conta. Então quando ele viu tudo aberto, ele falou, pronto, estou frito, estou morto. Por quê? Porque a liderança dele ia o quê? Ia, né? Entendeu? Tanto ele quanto a família, né? Naquele tempo o negócio não era mole, não. Hoje também é muito diferente. Preste atenção, mas não é exatamente daquele... Não é assim, né? Pode ser de outras formas. Preste atenção. Então, no versículo 27 diz assim, ó, o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia o quê? Se suicidar. Ele ficou já desesperado, ele ia se suicidar, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto, não faça nenhum mal a si mesmo. Estamos aqui, apenas ouve a manifestação do Espírito aqui, entendeu? Para te converter, entendeu, menino? Presta atenção para tu entender o nosso ministério, entendeu, menino? Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, uma conversa para ele entender, luz, entendimento, lucidez, entendeu, menino? Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Entendeu, menino? Ele pediu uma luz lá, uma lamparina, sei lá o que era. Entendeu? Porque ele ficou nervoso, ele viu só as portas abertas, mas ele viu, vocês estão aí mesmo? Oh, meu Deus, eu estou ficando doido. Depois, trazendo os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Né? Eles falaram, né?
ele estava preso. Então eu falei assim, poxa, eu tenho que acreditar nesse Deus desses caras aí. O que eu vou fazer para ser salvo? Mas como vamos entender o que ele estava falando? Porque ele sabia que quando os bambambãs líderes chegassem, não ia adiantar ele falar, argumentar, falar que, entendeu? Aquele negócio que, foi, eu não sei, eu não vi como é que foi, como é que não foi, entendeu? Ele ia ser morto. Então ele perguntou, senhores, o que eu devo fazer para que eu seja salvo, para que ele me mate? Aí ele respondeu, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua família. Nenhum de vocês vai ser decapitado. Entendeu, menina? Presta atenção. Mesmo instante ele estava falando, entendeu? Ele não falou isso para não assustar, mas ele estava dizendo, mesmo que a carne pereça, vocês estão vivos, entendeu? O que é isso? Que Jesus veio para trazer vida e vida em abundância, mas é espiritual, vocês são vivos espiritualmente, mas ele veio para reconciliar consigo mesmo, porque a gente vive nele, ele em Deus e nós nele, entendeu? Me presta atenção. Então nós entendemos, né, toda a palavra de Deus que traz para nós essa luz, essa lucidez, né? Que nós temos que entender, salvou do quê? Então nós entendemos que somos salvos, né? Salvos do quê? Da morte eterna. Não é verdade? Da morte eterna. Então, João 11, do 7 ao 13, depois vocês leem direitinho, o objetivo de Jesus era cumprir o seu ministério, mostrar que o corpo perece, mas a nossa origem é luz, né? É corpo que é incorruptível, do qual é o que? Reconciliado, porque ele nos reconciliou consigo mesmo, né? Nos devolvendo a vida que já tínhamos, né? Nós lemos Jeremias 1, né? Eu já te conhecia. Entendeu? Me presta atenção. Então nós temos que entender, nós temos que ter comunhão, união, eu, você e o Espírito, né? Esta é a verdadeira comunhão, união, porque somos o que? Semelhante o que? A luz, não é verdade? Presta atenção. Que luz tu tá falando, menina? Vamos ler rapidinho, não custa nada. Aqui ainda em Atos 22, do 6, deixa eu ver aqui, para entender que luz é essa que nós somos semelhantes. Presta atenção. Ora, aconteceu que enquanto eu viajava, Paulo falando, né? Repentinamente uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perguntei, Senhor, quem é você? Ele estava falando com a luz. Ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno a quem você persegue. Então, a luz. Então, nós somos semelhante o quê? A luz. Temos que entender, compreender a palavra, né? Porque Efésios 2, do 1 ao 9, como nós lemos, né? Fala aos que viviam de obras e sacrifícios para pagar, né, o preço, pagar o pecado. A obra não salva, não é verdade? Nós temos até palavras que falam assim, que não é por obras, né, para que ninguém se glorie, como nós está em Efésios 2, 9. E tem lugar, né, que me parece que é Tiago que fala assim, que a fé sem obra é morta. Então nós temos que entender em cada caso, entendeu? Como entender o contexto para ler o texto. Entendeu? Para nós entendermos o texto, temos que compreender, ter conhecimento do contexto. Quando Tiago falou, ele estava falando, se você for ali no início do capítulo 1, você vai entender que Tiago estava falando que a nossa fé sem obras é morta.
Porque Tiago era judeu e estava falando o quê? Para as 12 tribos de Judá. Entendeu? Estava pregando para eles a novidade de vida. Entendeu? Só que com o entendimento do quê? Do entendimento daquele que vivia na lei. Entendeu, menino? Presta atenção. Entendeu? Porque é o que ele conhecia. Ele não conhecia a graça, ele conhecia a lei. Então ele estava ali, né? Morno ali em cima do muro, que ele estava querendo pregar as boas novas, mas ele vivia na prática, né? No antigo pacto. Entendeu? Presta atenção. Por isso que, às vezes, palavras não é que é controvérsias, não é que... Entendeu? Temos que entender quem está falando, por que está falando, né? Presta atenção. Então, a obra não salva. O que salva é o entendimento, conhecimento, né? João 8,32 diz que nós, pelo conhecimento, somos libertos, somos salvos. Verdade? Presta atenção, hein, menino? Presta atenção. Então, para nós terminarmos, nós vamos ler Efésios. Aqui, Efésios 1, versículo 4 ou 13. Para nós entendermos, para a gente compreendermos, né, essa salvação, que nós somos salvos. Nós lemos em 1 Coríntios 15, vocês leiam todo 1 Coríntios 15, né, que vocês vão entender que o segundo Adão veio e nos salvou toda a humanidade, né, daquilo que foi perdido no primeiro Adão, no Adão carne, né, porque o segundo Adão, ele é espírito, não é verdade? Presta atenção, Romanos 10,4, o fim da lei foi Cristo. Então, se ele está em nós, né, buscamos o quê? Comunhão, não é verdade? Não a presença. Porque se ele está em nós, como é que você vai buscar fora uma pessoa que está dentro da tua sala? Né? Então, quando nós falamos que vamos buscar a presença aqui, acolá, nós estamos o quê? Sendo anticristo. Porque ele está em nós, né? Ele que se move em nós, entendeu? É o fôlego de vida, ele é tudo. João 15,5 diz, sem mim nada podeis fazer. Então temos que, entendeu? Entender o que nós falamos, que nós confessamos, não é verdade? Jesus salvou o quê? O quê? Da condenação, né? Romanos 8, você lê todo lá. Universal da morte, 1 Coríntios 15, versículo 26, o último inimigo a vencer foi a morte. Então, se for o último, porque ele venceu os outros, não é verdade? E nós temos vida com ele, não é verdade? Presta atenção. Então, para nós terminarmos esse nosso encontro de hoje, eu vou ler Efésios, né? Efésios 1, versículo 4 ao 9, Efésios 1, deixa eu ler aqui, do 4 até deixa eu ver, Efésios 4 até o 13, vamos ler para estarmos terminando, né? Eu espero que ao longo dessa gravação passar, vocês prestem atenção, e vamos unidos nessa visão, prestar atenção e estudarmos, né? Compartilharmos uns com os outros, não é verdade? E em nosso canal, não se esqueça de curtir em primeiro lugar, né? Vai curtir para que nós venhamos aí para frente, crescer, continuar nesta visão, né, da escola bíblica no lar. Muitos não podem se locomover, não é verdade? Então, venham compartilhar, se inscrever em nosso canal, não é verdade? Do YouTube, e compartilhar para que outros venham se inscrever. Comentar é muito importante, comentar os nossos vídeos, tá bom? Preste atenção. Mas assim, curtir é a primeira coisa que você deve fazer, porque não custa nada para você, mas é muito importante para o canal. Então vamos terminar aqui Efésios 1, que diz assim, para nós entendermos este conceito de salvação de uma vez por todas, né? Efésios 1, versículo 4 diz assim, ó: muito antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para pertencermos
né, a ele. Naquela época, ele decidiu fazer-nos santos, né, separados, aos seus olhos, sem uma única falta. A nós que nos encontramos diante dele, cobertos com o seu amor, né? Seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua própria família, por meio que de Jesus Cristo, né? Pois esse era o seu propósito, né? E sua vontade. Agora, todo o louvor seja dado a Deus, né? O nosso Pai Celeste, na verdade, Yahweh, né? É a vontade por sua maravilhosa graça, né? Favor imerecido que alcançou toda a humanidade, derramada sobre nós, porque pertencemos ao seu que? Amado Filho, não é verdade? Ele nos redimiu, né? Redimiu por meio do seu sangue. Então, depois da cruz, todos foram salvos. Não importa se é judeu, não importa se é grego, se é brasileiro, se é inglês, não importa. Universalmente, aquele ato, aquela atitude de amor salvou a todos, não é verdade? O seu amado Filho, ele nos redimiu por meio do seu sangue, perdoando, ele perdoou. O homem é que condena, que faz exceção de pessoas, né, na sua hierarquia. Porque, presta atenção, ele nos redimiu, já nos resgatou, já nos salvou por meio do seu sangue, né? Perdoando os nossos pecados, está aí Romanos 8, né? Romanos 5. De acordo com a abundante graça de Deus, que ele o quê? Derramou generosamente sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Tá vendo? Não é pelo entendimento, pela lucidez. Deus nos revelou sua razão secreta para enviar Cristo, né? Um plano perfeito, né? Um plano que ele, em misericórdia, traçou há muito tempo. E este era o seu propósito, né? Na plenitude do tempo, ele reunirá tudo o que existe no céu e na terra, né? Debaixo da autoridade de Cristo. Nele nós fomos escolhidos, entendeu? Nele. E predestinado como parte do plano, né? Do plano soberano de Deus, que faz tudo conforme a sua vontade. Presta atenção, o propósito de Deus nisso era que louvássemos a Deus e dessemos glória a Ele por ter feito essas coisas poderosas por nós, que fomos os primeiros a confiar em Cristo. E por causa daquilo que Cristo fez, também todos vocês que ouviram o Evangelho sobre a maneira de ser salvos e creram em Cristo foram marcados pelo Espírito Santo como pertencentes a Cristo, o qual há muito tempo havia sido prometido. Tá bom? Não está escrito, havia sido predestinado. Então, vamos ficar com esta palavra, esse conceito de salvação, que estudamos juntinhos hoje, e que venhamos a estar compartilhando para que cheguem a outros, né, esta palavra. E até o próximo vídeo, querendo Deus, quem impedirá?